Seja muito bem-vinda ao nosso Socorro Leoa. Aqui toda semana eu trago conteúdos e analiso a tua situação, analiso o momento que você está passando para te ajudar a superar o teu êxito e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o nosso tema de hoje, o tema do socorro de hoje é a maior barreira para superar o êxito. Vamos começar o nosso encontro dando muitos likes aqui. Quem é leoa já da casa sabe que é para clicar nesse coraçãozinho muitas e muitas vezes para que esse conteúdo seja disseminado a tantas e tantas leoas que precisam estar aqui conosco. Clica nesse avião, manda isso aqui para aquela sua amiga, para sua colega de trabalho, para sua vizinha, para aquela sua prima que você sabe que está passando por um fim de relacionamento. Vamos trazer mais leoas para dentro dessa nossa manada e vamos começar a falar sobre esse tema que é um tema tão importante. Hoje a gente vai falar sobre a ferida de inferioridade. Quantas e quantas leoas que passam por essa situação, e eu já quero começar perguntando para você, quem de vocês identifica que carrega uma ferida de inferioridade? Quem de vocês identifica que está presa nesse sentimento? Vamos começar primeiro. Se você passa por uma ferida de inferioridade ou você se identifica com isso, coloca aqui nos comentários. Para eu saber que você se identifica com esse tema, para você acompanhar isso até o final, esse nosso socorro de hoje. A Nilda colocou aqui, muito bom, acabei meu namoro semana passada. Que bom, Nilda, que você tá aqui conosco. Gente, antes da gente começar a falar sobre o tema em si, se você quiser participar do próximo Socorro Leoa, né? O que é o quadro do Socorro Leoa? Às vezes você é uma leoa novata aqui. O quadro do Socorro Leoa é um momento onde eu analiso a história de algumas leoas que me mandam pelo direct. As análises são anônimas e o objetivo é identificar quais são esses pontos que estão travando esse emocional. Para você participar do próximo Socorro Leoa, você vai me mandar toda terça-feira, eu abro na terça-feira pela parte da manhã nos stories o Socorro Leoa, então você pode me mandar a sua história. Se eu não compartilhar essa história através daqui do nosso momento do nosso socorro, eu respondo algumas delas pelos stories e principalmente eu seleciono aquelas que eu acredito que mais fazem sentido para a maioria de vocês, tá? Então, vi que muitas de vocês já colocaram aqui que sentem essa ferida da inferioridade, que sentem que tá pegando nesse emocional. Então vamos começar a falar sobre o que é, afinal de contas, essa ferida da inferioridade. O complexo da inferioridade pode ser definido como aquele sentimento que nós temos de não estar à altura dos padrões sociais. É como se você e a sua mente estivessem sempre condicionadas a se colocar para baixo. Você se coloca naquela postura que eu falo tanto, né? Você se coloca na postura da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. E isso está diretamente relacionado a uma incerteza que você tem sobre você. A gente precisa entender que essa ferida da inferioridade, ela não aconteceu agora na sua vida. Ela aconteceu e ela tá presente em você desde muitos e muitos anos atrás. Desde a tua infância, ao longo da tua vida, você internalizou esse padrão mental aí no teu inconsciente. Talvez, leoa, você vai se identificar com as situações que eu vou falar aqui pra você. Talvez desde a tua infância você cresceu onde o teu círculo familiar ou no teu círculo de amizades você era aquela pessoa que tinha um status social inferior, uma classe social inferior, ou você tinha um irmão, uma irmã que tinha habilidades
superiores às tuas e você foi internalizando essa ferida. Às vezes o teu pai e a tua mãe nunca reconheciam as coisas que você fazia desde a tua infância, na tua adolescência. Às vezes eles estavam sempre te criticando, te colocando para baixo. E você internalizou esse padrão, né? A ovelha negra da família. Quem aí se identifica como a ovelha renegada da família ou ovelha negra, né? Isso é já o princípio de uma ferida de inferioridade que está sendo enraizada aí no teu inconsciente. E aí, o que acontece? Com o fim desse relacionamento, essa ferida ela foi despertada, ela veio à tona. Às vezes, esse sentimento de inferioridade, ele está associado a uma traição. Uma das leoas colocou aqui que tá passando por um fim de relacionamento por conta da traição, né? Então, às vezes, essa ferida da inferioridade vem associado a esse evento. Ou você se coloca nessa postura inferior ao se comparar com a atual do teu ex. Você mesma constrói esse jogo de comparação onde, aos teus olhos, a mulher com quem ele está se relacionando é muito melhor do que você. Porque a nossa mente ela vai precisar buscar uma justificativa para essa traição. Então, normalmente, essa traição é justificada, às vezes, pelo fato de eu não sou boa, né? Ou a outra pessoa é melhor do que eu. Isso justificaria essa traição. E isso a gente faz inconscientemente. Ou também, você, ao longo desse relacionamento, colocou esse ex num pedestal, onde, aos teus olhos, ele é uma pessoa superior a você. Porque é como se essa imagem mental que você construiu do teu ex fosse algo importante para você. Esse ex, ele ter uma imagem de superioridade faz você se sentir bem aos olhos das outras pessoas. É tipo assim, olha, eu tô com essa pessoa aqui. Por mais que no jogo interno você esteja numa postura inferior a ele. O fato dele estar junto com você faz com que você cumpra esse padrão social de ter um relacionamento. Isso faz com que você se sinta pertencente, incluída. E quando esse relacionamento acaba, você sente não só o baque do término, mas também da rejeição. Nós, seres humanos, temos esse sentimento de pertencimento, de querer pertencer, eu quero ser como os outros. E para você que carrega essa ferida da inferioridade, é como se você precisasse do teu ex para se sentir importante, para se sentir pertencente. E isso inconscientemente. Todo mundo está entendendo até aqui esse contexto geral desse sentimento, dessa ferida? E talvez você vai dizer assim, Andressa, quer dizer então que como eu carrego, como eu tenho essa ferida da inferioridade, eu não vou conseguir superar o meu ex? Coitadinha de mim, eu me sinto inferior, eu não sou nada sem esse ex. Para de ter esse tipo de pensamento. Se você que está aqui, você já identificou que você carrega essa ferida, isso é um ajuste emocional que precisa ser feito dentro de você. Quando a gente começa a usar essa percepção, essa tua inteligência para entender que esse término, ele veio para mostrar quais são os teus dodóis. Não os dodóis do teu ex, os teus. Aquilo que precisa ser curado dentro de você. E por que é tão importante a gente curar essa ferida de inferioridade? Porque ela é a raiz de tantas e tantas outras. Eu pergunto para você,
Como que você quer se sentir? Como você quer ser uma mulher de alto valor se você não cura a tua ferida de inferioridade? Entende quanto é distorcido isso? Eu sei que lá no fundo você quer poder olhar para uma outra mulher sem ter o peso da comparação. Você quer poder admirar uma mulher bonita sem se colocar para baixo. Saber que assim como ela, você também tem as suas qualidades, você também tem os teus pontos fortes. E para nós mulheres, o quanto isso é desafiador. Se a gente não tem os nossos pilares bem sustentados. Como é importante fazer esse reconhecimento, tá bem com a nossa autoestima. É ou não é importante para você isso? Coloca aqui nos comentários. Desculpa eu jogar essa verdade na tua cara. Infelizmente, você sofre tanto pelo teu ex, porque a maioria de vocês aqui tá de mal com a tua autoestima, com o amor próprio de vocês. Os pilares mais importantes da tua base emocional você não tem. Os pilares mais importantes para você sair desse fundo do poço você não tem. A verdade é que vocês estão brigadas. Você tá brigada com a tua autoestima, você tá brigada com a tua autoconfiança, com o teu amor próprio, com o teu senso de valor, você está em pé de guerra. Aqui dentro. Porque a percepção que você tem sobre você mesma, a tua autoimagem, tá presa nessa inferioridade, no fracasso. Eu sou incapaz, eu sou fraca, eu sou feia, eu sou burra. Eu tô ferrada, eu sou incompetente, a minha vida não anda. Eu tô sempre do mesmo jeito. Crenças que você carrega a tua vida inteira. E aí chega o fim do relacionamento, bate na tua porta e vem toda essa avalanche de sentimentos. Como que você vai se reerguer sozinha diante de tudo isso? Difícil, né? A verdade, Leo, é que não precisa ser assim. Para com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Para com isso. O que você precisa entender é que enquanto você não curar essas feridas e você não ajustar isso na tua mente, é impossível você quebrar esse padrão de inferioridade. E a consequência, se você ainda não entendeu, é que você vai esbarrar nessa barreira e você não vai conseguir superar. Não vai. Mas tem como reverter isso. Existe uma solução. E é isso que eu ensino dentro do PDL, do meu programa de superação. É isso que eu aplico dentro, com as minhas alunas, curando as feridas de cada uma das 4 fases e principalmente na fase 4, na fase da leoa fortalecida, que é um divisor de águas. Aqui, ó, nesse mental. Quebrando essas crenças, esses padrões que você carrega. É sempre sobre você. E agora vamos começar a nossa análise de hoje. E se você, leoa,
quiser participar do próximo Socorro Leoa, me manda. Terça-feira eu abro nos meus stories o Socorro Leoa, tá? Terça-feira eu abro, então você pode me mandar. As análises elas são anônimas e vamos começar essa análise de hoje. Eu só vou desativar aqui os comentários para eu poder ler. Bom, a história dessa leoa é a seguinte. Em janeiro ela perdeu o emprego, do qual ela tinha uma remuneração muito boa. Saímos da cidade e viemos para Campo Grande, há 9 anos. 13 o total do relacionamento. Após sair do trabalho, começou a ficar difícil. Inclusive, após sair do trabalho, começou a ficar difícil, inclusive minha cabeça. Me cobrava muito por não conseguir outro emprego que me aceitasse. No meio desse processo, o dia a dia ficou frio. Porém, para mim, nada demais. A dificuldade era devido ao momento. Corta para o dia 22/7, onde meu ex me acordou para conversar, terminando comigo. Eu estando desempregada e a pessoa que seria meu parceiro me abandona. Moramos juntos ainda terminado por 3 semanas e eu me machuquei. Só não aconteceu algo pior porque Deus é maior e não deixou. Como eu fiquei na casa, é muito difícil lidar com o vazio. Ele, estando em casa, me desprezava e fazia como se eu não existisse para ele. 13 anos para isso. Dói demais. Não tenho família aqui. Arrumei o emprego no dia 1/8. Falei que o mais dolorido era a solidão devido à rotina, a indiferença, como ele me tratou e me fez muito mal. Sou uma mulher de 36 anos e vista como gorda na sociedade. Ele tá com uma menina de 25 anos e magrinha. Isso me diminuiu muito. Nossa autoestima acaba. Bom, primeiro ponto que a gente precisa fazer agora é identificar que feridas que essa leoa está carregando. Lá no fundo, existe um sentimento de culpa. Por mais que seja bem lá no fundo. E por que eu falo isso? Porque esse término, ele está associado ao desemprego dessa leoa. A partir do momento que ela ficou desempregada, as coisas começaram a esfriar. Diante do término, vem o abandono e a mágoa. E esses sentimentos, eles estão diretamente associados à reciprocidade. Nós, como seres humanos, buscamos sempre a reciprocidade do outro, do nosso parceiro. É aquele sentimento do eu jamais faria o que o meu ex fez. Você não espera esse tipo de comportamento. E isso puxa uma mágoa, um sentimento de indignação pelos anos de relacionamento muito grande. A falta de consideração que essa pessoa teve. Num momento tão delicado, poxa, a pessoa que deveria estar me apoiando, me motivando, me ajudando, me incentivando a conseguir um novo emprego, a reconstruir a nossa família, ela simplesmente vira as costas, abandona o barco, sai desse relacionamento. A história dessa leoa, eu tenho certeza que tem inúmeros pontos similares à história que você fica, a história que você está vivendo. Essa leoa, ela tá presa lá na fase 1 do fim do relacionamento. Sentimentos profundos, rejeição, indiferença, solidão. Só que existe um padrão mental que faz com que essa leoa sofra ainda mais. E isso precisa ser curado. Esse padrão que está condicionando todo esse sofrimento é a ferida de inferioridade
que essa leoa tá carregando? Por que a indiferença desse ex dói tanto? Porque esse ex, na mente dela, está num nível superior. Ela tem esse padrão já internalizado de se colocar para baixo. E isso eu tô apontando pelas simples coisas que ela comentou nesse direct. Na mente dessa leoa, se ela se enxergasse de igual para igual com esse ex, ela não sentiria esse baque de uma forma tão forte. Vocês estão conseguindo compreender isso? E quando ela fala que o medo da solidão, o vazio toma conta, isso também está associado a esse sentimento, a essa ferida. Porque ela não se enxerga capaz. A autoimagem dela, a percepção que ela tem sobre ela mesma, é que ela é uma mulher frágil, pequena, indefesa. E aí eu te pergunto, como é que você vai ter força para sair do fundo do poço com essa barreira aqui na tua mente? Você precisa de ajuda. E que bom que você tá aqui. Porque essa leoa, assim como você, precisa romper esse padrão mental. Caso contrário, sabe o que acontece? Sabe qual que é a consequência? E às vezes vocês ignoram isso. Vocês acham que é normal tá desse jeito. Não, não é. Você está ignorando consequências que essa ferida vai deixar. Sim, Márcia, a live vai ficar gravada assim, depois você pode reassistir. As consequências dessa ferida, sabe quais são? A tua inferioridade dá ainda mais força para os teus medos, para as tuas crenças, para as tuas inseguranças. A tua incapacidade de enxergar uma vida diferente. E a longo prazo, sabe qual que é o cenário que te espera? O reflexo dessa ferida e de você não superar o teu ex da forma correta, curando isso aqui, ó, esse padrão que tá rodando aqui na tua mente, é o seguinte: você vai se sujeitar a relacionamentos ruins. Porque é assim que você se enxerga aqui, ó. Justifica pra mim o fato, me justifica o fato de você ficar presa a relacionamentos abusivos há tanto tempo. Justifica pra mim o fato de você sofrer por uma pessoa que você sabe que não faz sentido. Justifica pra mim o fato de você estar no fundo do poço, ou você tá correndo atrás desse ex que você sabe que não é tudo aquilo. A justificativa é porque o teu padrão de inferioridade e a tua autoimagem se enxergam dessa forma. Porque racionalmente você sabe das coisas. Mas existem razões que estão por trás disso. Mas não precisa ser assim. Existe uma maneira de curar tudo isso. E não é só superar o ex, gente. Parem de achar que o fim do relacionamento tem a ver com esse ex. Precisa mudar a tua percepção. A percepção que você tem sobre a tua aparência. Reconstruir a tua autoestima. Essa leoa, ela se condiciona. Vou voltar aqui. Essa leoa, ela se condiciona a aspectos físicos. Ela entra
nessa comparação, nessa tortura, se machucando cada vez mais emocionalmente. Por quê? Porque a base emocional de vocês não está sólida. A base emocional, os princípios, os pilares que têm que ser tão importantes aqui, não estão sólidos. E não tem a ver com esse relacionamento, isso é algo você com você mesma. Porque a tua autoestima, ela já não existia nem dentro desse relacionamento. Existia, muitas vezes, insegurança, não aceitação, você se colocando defeitos o tempo todo, você se comparando o tempo todo. Por quê? Porque isso é o reflexo dessa ferida de inferioridade, que já tá aqui dentro. Ela só desabrochou, ela só veio à tona. Segunda-feira, a gente teve a nossa aula de boas-vindas do PDL, que é o meu programa de superação. E olha que curioso. Eu questionei as minhas leoas rainhas dessa turma e eu perguntei: o que é superar o ex para você? Sabe qual foi a informação que elas me trouxeram? Que depois de superar esse ex, o propósito delas era se reencontrar. Parar de aceitar migalhas, de se humilhar, se conhecer como mulher. Leoas que compartilharam comigo, que viveram a vida inteira para esse ex, para esse relacionamento e que nem elas enxergavam que elas tinham vivido a vida delas. E isso é um processo de reencontro, de descoberta. Quantas de vocês não estão perdidas dentro de si mesmas? Quando você tá perdida de si, quando você não tem essa firmeza emocional, acontece esse tipo de situação. Você se rotular, você se inferiorizar, você valorizar outras pessoas e não se valorizar porque você não está se reconhecendo. No que diz respeito ao teu amor próprio, a tua autoestima, quem de fato você é, quais são os teus pontos fortes, a tua essência. E isso é só teu. Só que enquanto esse pilar não tiver formado, não vai adiantar. É como se você estivesse brigando com você mesma o tempo todo e é isso que essa leoa está fazendo. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Dentro do PDL a gente faz essa jornada juntas. Aqui, ó. Mudando essa chave. Dessa mulher que se perdeu. E curando toda essa bagagem ruim que tá aqui. Não adianta você gastar o teu rico dinheirinho passando horas no salão. Não adianta você gastar o teu rico dinheirinho comprando 1 milhão de roupas novas para você. Não adianta você investir um monte em procedimentos estéticos. E eu não tô falando que isso não é importante, isso é importante sim. Mas enquanto você não entender que a chave que precisa virar é no teu inconsciente, é na tua percepção, tudo que você fizer no externo não vai sustentar. Porque o teu íntimo como mulher está desconectado. E nisso a gente vê 1 milhão de mulheres frustradas. Sejam na aparência, no descontentamento com a sua vida, com a sua carreira. Por quê? Porque a desconexão emocional está acontecendo.
seja essa ferida de inferioridade, os medos, as crenças que você carrega aqui dentro. E enquanto você não entender que a chave, a solução é curar essa parte aqui, ó, eu sinto te dizer, você vai continuar se colocando nessa moeda de troca, nessa ferida, se prendendo a padrões e a outras tantas coisas. Leoa, eu espero que esse choque de realidade tenha servido para você. Eu espero que você saia desse nosso encontro aqui com a percepção de que a solução não está no externo, está dentro de você. E que pode ser diferente. Dentro do PDL a gente faz essa reconstrução. Aqui, ó, para depois a gente cuidar da parte de fora. Se você quiser participar do próximo Socorro Leoa, se você quer ter a sua história analisada aqui, identificando essa jornada, esses pontos tão importantes que te prendem a esse ex, a esse passado e não te deixam superar, toda terça-feira acontece nos stories ali a abertura do nosso socorro, das nossas análises. As análises elas são anônimas e eu quero poder ter a honra de compartilhar essa história aqui e ajudar. Agradeço a Leoa que mandou esse direct, espero que ele tenha sido combustível para virar aqui, ó, essa percepção de muitas e muitas leoas e que isso tenha feito sentido não só para ela, mas para muitas de vocês. Agradeço a participação de vocês aqui nesse socorro de hoje. Um beijo grande, minhas leoas, e até!